Olha o prazer que a gente tem de estar com você, certo? Esse prazer é notar que você está crescendo. Você está conseguindo entender a matemática. Aquele bicho papão, aquele bicho complicado. Lembre, diz os antigos que a melhor coisa que tem é a prática. A prática é o caminho. É que você está fazendo. Não são os outros que estão pensando por você. É você que está pensando, é você que está tomando decisões. É você que está dando passo a passo. É você que está subindo a escada. Tá certo? Não uma escada rolante. É você que está subindo passo a passo, no esforço, na aprendizagem. Na continuidade das nossas questões, nós estamos aqui com a questão de número 46. Dos 80 alunos de uma turma, 15 foram reprovados, tá certo? Em matemática, 11 em física, 10 em química, tá certo? 8 alunos foram reprovados simultaneamente em matemática e física, 6 em matemática e química e 4 em física e química. Sabendo que 3 alunos foram reprovados nas 3 disciplinas. Determine quantos alunos não foram reprovados em nenhuma dessas disciplinas. Então, cuidado. Olha lá. Uma questão bem simples. Então, deixa aqui. Pegue você, certo? Um material. Vamos pegar os dados. Observem. Vou fazer por diagrama. Tá certo? Então, eu tenho aqui. Então, acompanhe a resolução. Eu tenho matemática, eu tenho física, eu tenho química. Lembre, o diagrama é que você tem uma visão melhor, mas você pode fazer do jeito que achar mais prático, tá certo? Então, vamos lá. Matemática são 15, então pega os dados aí. Eu estou aqui pegando o meu material e lendo, tá certo? Aqui, 15, tá certo? Física 11, química 10. Ok? Ó, dos 80 alunos. Então, o que é esse 80? Vou botar bem aqui. Total. Esse 80 é o total. 80 alunos. Ó, 80 alunos de uma turma, 15 foram reprovados. Reprovados em matemática, 11 em física, 10 em química, 8 alunos foram reprovados simultaneamente em matemática e física. Então, 10, ó, ele diz 8 alunos. Então, 8 foram reprovados em matemática e física. 7 foram reprovados simultaneamente em matemática e física. 6 em matemática e química. Tá certo? Matemática e química. O I caracteriza interseção. 6 em matemática e química. E 4 física e química. 4 em física e química. Sabendo que 3 alunos foram reprovados nas 3 disciplinas. Então, sabendo que 3 alunos foram reprovados em 3 disciplinas. Determine quantos alunos não foram reprovados em nenhuma dessas disciplinas. Então, preenchendo rápido. Isso aqui é as contas bem simples. Então, preenchendo rápido. Nesse conjunto, eu tenho que colocar 8. Já tem 3. Então, para 8, tem quem? Tem 5. Nesse conjunto, eu tenho que colocar 6 nessa região. Já tem 3. Então, falta 3 para completar 6. Nessa região, eu tenho que colocar 4. Já tem 3. Tanto para 4, 1. No conjunto M são 15, 5, 8, 11. Tira 11 daqui. Tira 11, então fica 4. No conjunto, na física, nós temos 11, 5, 8, 9. Já tem 9 dentro, então tira 9. Então fica 2. Na química são 10, já tem quantos? 3, 6, 7. Tira 7 daqui, então fica 3. Então ficou simples. Então, lembre, total é 80. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar todos os elementos e ver quanto é que falta para 80. Pronto, a resolução da questão é só isso daí. Aí, normalmente, a gente pega o conjunto com maior quantidade. Então, pegar o conjunto com maior quantidade, nós vamos ter, ó, 15, tá certo? Então, nós temos 15, que é tudo isso aqui, mais 2, mais 1, mais 3, mais 2, mais 1, mais 3, repetindo. Aqui tem 15, ó, 4, 3, 7, 10, 15. Mais 2, mais 1, mais 3. Aqui nós temos 5, 7, 8, 11. Certo? 11. Então, dá 2. Então, 21. Então, nesse conjunto tem 21. Então, quanto é que falta para 80? Então, é só tirar 21 de 80, que é o todo. Então, nós temos 9, vai 1, 3, 5.
Então, implica o que é esse 59? Esse 59 é quem está fora. Ora, quem está fora representa o quê? Quem não reprovado em matemática, nem física, nem química. Então, o que o nosso amigo pergunta? Veja aqui a pergunta clássica. Determine quantos alunos não foram reprovados em nenhuma das disciplinas. Então, o item correto, vamos atrás do gabarito, o item correto, C de casa. Então, o item correto, C de casa. Questão bem simples. O Pacífico, eu poderia fazer aquele número de elementos de A, união B, união C? Pode. Você soma todos os elementos do conjunto A, do conjunto B, do conjunto C. Então, lembre, soma todos os elementos do A, do B e do C e quem é comum. Aí soma também quem são os elementos de quem? De A com B, A com C, B com C. Tá certo? E faz a diferença. E você tem a resposta do número de elementos de A, união B. Exercite. Faça. Nós temos agora uma questão de número 47. Então vamos à leitura dessa questão. Um levantamento socioeconômico entre os habitantes de uma cidade revelou que exatamente 17% tem casa própria, 22% tem automóvel, 8% tem casa própria e automóvel. Qual a percentagem, certo, dos que não tem casa própria nem automóvel? Então, bem simples a questão. Se eu estou falando em 100%, em percentual, então a minha imaginação, preste atenção, vou deixar bem aqui a resolução. Ó. Na realidade, nós temos aqui. Então, um levantamento socioeconômico, casa própria e automóvel. Certo? Tem casa própria e automóvel. Aí ele diz, tem casa própria, na realidade são quantos? 17. Automóvel, 22. Certo? 22. 8% tem os dois, então aqui 8%. O percentual a gente trabalha depois. Ora, como aqui nós já temos, lembre, aqui eu tenho que colocar quem? 17. Já temos 8, então tira 8. Então 17 menos 8 dá quem? Dá 9. No conjunto A, tem 22, já tem 8, então tira 8 daqui, tá certo? 22 tira 8 dá quem? 14. Se eu somar, todo mundo tem que dar quem? 100%. O que está faltando implica o quê? Fora. Então 9 mais 8, 9 mais 8 mais 14. Então eu tenho, tá certo? 9, 8, 17, 21 vai 2, então nós temos, ó, 9, 8, 17, 17, 4, 21, vai 2, dá 3, 31. Então, na realidade, nós temos o quê? Nós temos 31. 31 aqui, mas tinha que dar 100. Então, o que eu faço? 100, eu tiro 31. Então, vai dar 9, certo? 4, 6, 0. Então, dá 69. Então, o que é que o nosso amigo está querendo na questão? Com muita atenção. Qual, olha aqui o que ele está perguntando, qual a porcentagem, tá certo? Qual o percentual dos que não tem casa própria nem automóvel, que está fora? Então, na realidade, quem está fora? Quem está fora, na realidade, quem é que está fora? Exatamente 69%. Então, o item correto, C de casa, 69%, certo? Então, vamos para outra questão. Lembre, bem simples, tá certo? Então, agora nós temos uma questão um pouquinho mais atenciosa, mais atenção, devemos ter mais atenção à questão, porque as informações são diversas. Observem aqui, com o objetivo, certo? De melhorar a produtividade, tá certo, das lavouras em um grupo de 600 produtores, tá certo, de uma determinada região, resolveu investir no aumento da produção de alimentos nos próximos anos. 350 deles investiram em avanços na área de biotecnologia, 210 em uso de produtos para a proteção de plantas e 90 em ambos. Está sendo avançando na área de biotecnologia e uso correto de produtos para a proteção de plantas. Com base nessas informações acima, considere a seguinte afirmativa. Pronto.
Isso aqui é a incógnita. Se é verdade ou falso. Ele quer saber se é verdade ou falso. Então, o que eu vou fazer? Acompanhe aí. Tá certo? Então, o que ele quer saber que se é correto ou falso. Então, vamos fazer um diagramazinho. Depois, nós vamos responder o que ele quer. Então, só 2 conjuntos. Bem simples a questão, porque só temos 2 conjuntos. Da biotecnologia e a nossa proteção. Ok? Então, vamos ver aqui. Qual é a informação que eu tenho? Vamos lá, pegue seus dados. Ele diz, no objetivo, tá certo? 600 produtores. Então, total é 600. Pronto, veja aqui. Total é 600, tá certo? 3 produtores em determinadas regiões, ou evitar alimento próximo. 350 dele investir em avanço de tecnologia. 350. Então, isso aqui foi 350. Essa quantidade aqui. Então, vamos fazer assim. Ó, nessa quantidade aqui, nosso amigo, 350. Ok? Então, 350. Então, 350. Ok? Então, 350 investir em avanço. 210, uso correto de produto para proteção de plantas. 210. Então, aqui, 210. E o nosso amigo diz 210 uso correto para proteção de plantas. E 90 ambos. Então aqui 90. Pronto, começa pela interseção. Parecia muito dados, mas aqui é informação. 350 tira 90, aí ó. Ambos, 350, se eu tirar 90, vai dar 260. Certo? De 210 tira 90, vai dar exatamente 120. Ora, se eu somar 210, olha aqui, se eu somar 260, se eu somar 260 com 90, com 120, o que que nós vamos ter? Então, nós vamos ter 9, 6, 15, 17. 17, 2, 1, 3, 4. Deu 470. Era para ter dado quem? 600. Então, menos 470. Então, dá 0, dá 3. Então, dá 130. Então, na realidade, fora é 130. Pronto. Então, veja agora o que ele está afirmando. Então, volte, pega o material na primeira... Isso aqui, ó, o que nós vamos fazer? Nós vamos analisar, isso é a resposta, né? Nós vamos analisar uma por uma, se é verdadeiro ou se é falso. Então, acompanhe o material aqui. Veja aqui, ó. Vamos... Pronto. Olha aqui, nessa figurinha. Ele diz, 207... Olha, eu vou analisar a 1, verificar a 2, se é verdadeiro e falso, a 3 e a 4. Vamos verificar se é verdadeiro ou falso. A 1, ele diz, 260 produtor investir apenas, grife isso aí, apenas em avanço na área de biotecnologia. Pronto, está aqui. Verdade. 260 em apenas biotecnologia. Então, isso aqui é verdade. A 2, 120 produtor investir apenas só está no conjunto. Tá certo? 120 apenas em uso correto de produto para a proteção de plantas. Também é verdade, ó. Apenas, tá certo? 470 produtores investiram em avanço na área de biotecnologia ou caracteriza a união, ou no uso correto de produto para a proteção de plantas. 470 é exatamente o que nós encontramos. Também é verdadeiro. 470. 130 produtores não fizeram nenhum dos investimentos. Então está aqui, fora. 130. Então implica, preste atenção, a questão que tem que fazer o gráfico para que eu possa responder. Não dá para responder através de fórmulas. Tem que ser feito esse diagramazinho para que eu possa, tá certo, tirar todas as informações, todas as perguntas. Aí ele pergunta quem é nossos itens. Então vamos voltar para cá. Ele pergunta, está correto? Quem? Todas as informações. Todas as informações, o item correto é de dado. Todos estão corretos. Bem simples a questão. Ah, parceiro, se eu quisesse calcular o número de elementos de A, união B, união C,
Tá certo? Se eu quisesse calcular o número de elementos de A união B, poderia ter feito? Poderia, mas você teria dificuldade de quê? De responder o que ele queria. Ok? Então vamos para a questão seguinte. Pronto. Nós temos essa informação. Então, questão de número 49. As pessoas atendidas em uma unidade de saúde apresentam os seguintes sintomas: febre alta, dores no corpo e dores na cabeça. Os dados foram tabulados conforme o quadro a seguir. Então, sintoma, aqui eu tenho sintoma e aqui eu tenho o número de pacientes. Determine o número de pacientes atendidos no posto, tá certo? Olha lá, ele quer saber, posto de saúde, ó, determine o número de pacientes atendidos no posto de saúde. Então, total, pronto, é isso que ele pergunta, ó. Ele quer saber o total. Pronto. Então, o que é que eu poderia fazer, certo, nessa questão? Então, vamos ver aqui, ó, o que é que eu poderia fazer. Então, vamos lá. Eu poderia ter imaginado, certo, 3 conjuntos. Então, vamos só rápido, né? 3 conjuntos. Então, vamos lá. Acompanha aí a tabelazinha. Febre, dor no corpo e náuseas. Certo? Qual a informação que eu tenho sobre febre? 22. Qual a informação que eu tenho sobre dor no corpo? 16. Qual a informação que eu tenho sobre náuseas? 24. Febre e dor no corpo. Eu tenho a informação pela tabelazinha 10. Dor no corpo e náuseas. Dor no corpo e náuseas, pela informação que eu tenho na tabelazinha, isso é 10. Náuseas e febre, pela informação, eu tenho 8. Eu botei 80, mas na realidade nós temos aqui só 8. 8. Ok? Febre, dor no corpo e náuseas, 6. Então aí ficou fácil. Beleza! Então vamos completar? 10, fica todo mundo aqui nesse conjunto, ó. 10, já tem 6, então fica quem? 4. Nesse conjunto, eu tenho que colocar 8, já tenho 6, então falta 2. Nesse conjunto aqui, eu tenho que colocar 10, já tem 6, então 4. No conjunto F, são 22, 6 e 4, 10, 12. Então, tira 12 daqui. Então, sobra quem? Sobra 10. No conjunto D, eu tenho que colocar 16. Já tenho 4, 10, 16. Ou, desculpa, 10, 14 para 16. Então, tira. Então, fica 2. No conjunto N, eu tenho, lembre, eu tenho 24. Então, já tenho 6, 10, 12. Então, tira 12 daqui. Então, sobra quem? 12. O que é que eu tenho agora? Então, total. Vamos somar todo mundo. Total. Aí eu somo. Pego de maior quantidade. Então, no conjunto C, ó, aqui eu tenho o que, ó? Vamos olhar. No conjunto C, no conjunto N, eu já tenho 24. Então, eu tenho 24. Mais 10, mais 4, mais 2. Ó, 24, né? Mais 10, mais 4, mais 2. Então, vai dar 4, 8, 10, certo? 4, 8, 10. Aí, o que que nós temos aqui? 3, 4. Então, nós temos 40. Então, ele pergunta, preste bem atenção, o que que ele pergunta? Dê uma lidazinha no seu material, veja. Determine o número de pacientes atendidos no posto de saúde. Então, resposta, 40 atendidos no posto de saúde. Se você observar no seu gabarito, a resposta é C de casa. Ok, eu só estou querendo alertar você que você poderia ter feito essa questão em segundos, ter feito ela em segundos, tá certo? Como assim, parceiro? Acompanhe. Não são 3 conjuntos? Então vamos lá, soma, vou repetir, soma os elementos dos 3 conjuntos. Então somar os elementos dos 3 conjuntos, então vai ficar 22, os 3 conjuntos, ó, 22 mais 16, ó, dos 3 conjuntos, 22 mais 16 mais 24. Pronto. Mais comum, que é 6.
soma os elementos do conjunto F, mais os elementos do conjunto D, mais os elementos do conjunto N, mais o que é comum aos três. Então, eu tenho 8, certo? Então, eu tenho 10, 18. Tenho 8, 18, vai 1. 3, 4, 6. Então, dá 68. Eu somo também o que é comum, tá certo? De 2 em 2. Então, eu vou somar 10, que é comum 2 em 2. Ó, 10 mais 8. Ó, 10 mais 8 mais 10. Aí, nós temos 8, nós temos 28. Como é a regrazinha? É só pegar 68 e tirar 28. Que dá exatamente quem? Dá exatamente 40. Tá certo? Dá exatamente 40 aqui. Ah, Pacífico. Então, olha, deixa eu colocar vocês. Isso, o diagrama é para alguns dados. Tem questões que há necessidade que você tenha várias informações. Algumas questões, como aquela questão anterior. Você precisa de várias, você precisa do diagrama. Mas na questão como essa, não. Se ele quer saber o total, é só repetindo. O que é que eu devo fazer? Somar os elementos dos três conjuntos, tá certo? Mais os elementos comuns aos três conjuntos. Soma os elementos dos três conjuntos, soma do F, no caso, do A, do B e do C. Soma os três, menos o que é comum aos três. Aí depois soma o que é comum de 2 em 2. E faz a diferença, você tem o número de elementos de A, união B, união C. Então vamos ver agora o que é que nós temos agora na questão seguinte. Lembre, o gabarito dessa questão é C de casa. C de casa. Não esqueçam, tá certo? Então nós temos agora a questão de número 50. Então, vamos ler com muita atenção. A decorrência dessa questão são as informações que eu tenho na questão. Diz assim, uma pesquisa foi realizada, tá certo, para tentar descobrir, no ponto de vista das mulheres, qual é o perfil da parceira ideal procurada pelo homem do século XXI. Alguns resultados estão apresentados no quadro abaixo. O que as mulheres pensam, tá certo, que os homens preferem. 72% das mulheres têm certeza de que os homens odeiam ir ao shopping. Não é bem isso não, é o gasto, menino, tá certo? 65%, certo, pensam que os homens preferem mulheres que façam todas as tarefas da casa. Nada de nada. No entanto, olha aqui, continuando a leitura. No entanto, apenas 39% dos homens disseram achar a atividade insuportável. Ir para o shopping. Tá certo? Tá certo? E, no entanto, 84% deles disseram acreditar que as tarefas devem ser divididas entre os casais. Pronto. Tá certo? Pronto. Aí ele pergunta o que ele quer saber nessa questão. Se a pesquisa foi realizada com 300 mulheres, preste bem atenção, isso aqui, ó, 300 mulheres, tá certo? Então, quantidade delas que acreditam que os homens odeiam ir ao shopping e pensam que eles preferem que elas façam todas as tarefas de casa. Pronto, é só isso que ele está perguntando. Olha aqui, se a pesquisa foi realizada, isso aqui é o essencial para a questão. Se a pesquisa foi realizada com 300 mulheres, então a quantidade, tá certo? Ele quer saber, então vamos ver aqui. Se a pesquisa foi realizada com 300 mulheres, então a quantidade delas que acredita que os homens odeiam ir ao shopping e, opa, aqui está o segredo, e pensam que eles preferem que eles façam todas as tarefas de casa. Então vamos aqui, ó, vamos pegar os dados. O que é que nós temos? Então vamos imaginar aqui dois conjuntos. Pronto, vamos imaginar dois conjuntos, tá certo? Então eu tenho aqui o conjunto A, certo? E tenho aqui o conjunto B.
O conjunto A, olha para o gráfico assim, o conjunto A representa as mulheres que têm certeza que os homens odeiam ir ao shopping. Então, 72%. Esquece o percentual, certo? Nada de percentual. Depois, no final, é que a gente, certo? No final é que a gente decide. Então, esquece o percentual. Então, eu tenho aqui 72%. Pronto. 65% pensa que os homens preferem mulheres que façam todas as tarefas da casa. Então, aqui nós temos 65%. Então, o que que eu tenho aqui? Ora, se nós somarmos, tem que dar 100%. Então, se eu somar 65 com 72, vai dar 7, certo? Vai dar 7 e vai dar 13, certo? 137. Era para ter dado 100. Então, eu tiro 100. Então, nós tiramos 100 daqui. Se eu tiro 100, aí eu fico com quem? Com 37. Tá certo? Então, vamos ver agora o que que o nosso amigo está querendo na questão. Vamos ler a questão novamente. Ele diz, olha, ele quer saber. E ali são as informações. Esse quadro que nós temos, ó, nesse quadro aqui, tá certo? Ó, nesse quadro são informações da questão, certo? Nesse quadro são as informações. Tá aqui eu chamei esse conjunto de A e chamei esse conjunto de B. É o que me interessa. Conjunto A e B. Então vamos ver aqui. Ele diz, ó, se a pesquisa foi realizada com 300 mulheres, então a quantidade delas que acredita que os homens odeiam ir ao shopping, ó, odeiam ir ao shopping, estão aqui, no conjunto A. Certo? Reforçando, ó, odeia ir ao shopping no conjunto A. E pensa que eles preferem que faça as duas tarefas. Então B está aqui. E quer dizer o quê? Interseção. Então eu quero saber quantos elementos tem aqui. Então se eu olhar para o diagrama, resposta 37. Em termos percentuais, 37%. Agora vamos reforçar na questão. Ele diz, pronto, na realidade, isso aqui deu o quê? 37%. Inferior a 80%? Não. Superior a 80%, inferior a 100%? Não. Mas, professor, ele não está falando em percentual. Ah, na realidade, o nosso amigo não está falando em percentual. Eu tenho o todo, tá certo? Na realidade, nós temos, né? Nós estamos falando de quem? De 300 mulheres. Então, 37%. Então, vamos fazer as continhas aqui, ó. Então, na realidade, 37% de quem? De 300. Pronto, que é a quantidade de mulheres. Ali não era percentual. Então, 37 sobre 100 de 300. Então, fica um pituzinho aqui, simplificando. 2, 0. Aí, vamos ter 3 vezes 7, 21. Né? 3 vezes 7, 21, vão 2. 3 vezes 3, ó, 3 vezes 7, 21, vai 2. 3 vezes 3, 9, 2, 11. Então, na realidade, ao todo são 111 mulheres. Agora vamos atrás da resposta. Então, 37%, isso aqui representa o quê? 111 mulheres. Inferior a 80? Não. Superior a 80, inferior a 100, ó, superior, não. Superior a 100, inferior a 120, está aqui o certo, o item correto, na questão de número 50, C de casa. Olha o segredo da questão, certo? C de casa. Olha, aqui nós estamos encerrando a parte de conjunto. Nós deixamos para você situações diversas, resoluções. Nós usamos a parte álgebra, nós usamos artifícios. Eu sempre digo, nós temos que conhecer o universo. Depois eu decido onde eu devo visitar. Sucesso para você. E sempre bote na sua cabecinha. Queira, é uma reza, eu vou passar. Diga sempre isso,
porque o seu subconsciente capta a mensagem. Na hora que você achar que não é possível, o subconsciente diz, eu vou passar, nós chegaremos lá, ok?